Como podemos resolver alguns problemas de saúde e ser muito saudável? Eu sou Valdir Macedo e vou falar de uma maneira muito fácil que você irá entendê-la. E então deixe um like, faça um comentário e se inscreva no canal e vamos começar. Os pensamentos disfuncionais são ideias que aparecem praticamente de uma forma automática, ou seja, sem passar por qualquer tipo de reflexão que tenha levado a determinada conclusão por uma lógica. De uma tal forma que o indivíduo considera aquilo como uma verdade absoluta, não sendo capaz de contestá-lo. O comportamento autodestrutivo é frequentemente associado a doenças mentais, como transtorno de personalidade ou esquizofrenia. E ele se manifesta de maneira inconsciente e vagarosamente. E ele se torna uma conduta do indivíduo que passa a ter atitudes e tomar decisões prejudiciais para si mesmo. E reage com tristeza ou irritação quando alcança algo muito importante. Ainda que isso pareça estranho, uma pessoa autodestrutiva sente-se um vazio inexplicável quando conquista um objetivo muito importante, mesmo que tenha lutado com afinco por ele. E quando finalmente alcança, não consegue experimentar nenhuma satisfação. E entendem-se por autodestruição o comportamento ou comportamentos negativos e destrutivos que um indivíduo tem para consigo mesmo. Pensamentos negativos são aqueles pensamentos recorrentes, geralmente relacionados a preocupações, medos ou situações violentas que não nos permitem concentração em outras coisas. E esse tipo de pensamento é normal para todas as pessoas. Redes sociais em excesso, deixar tudo para depois, não se colocar-se como propriedade, estar em relações com pessoas tóxicas, não manter relações saudáveis com as pessoas, não ter um momento ou atividades para extravasar, negligenciar na alimentação e sedentarismo. E é isso que acontece com as pessoas que estão sempre pensando negativo. Um levantamento desenvolvido em 2010 pela International Stress da Management Associação Isla BR revelou que entre pessimistas e inveterados, as chances de desenvolver moléstias como problemas gástricos, dores musculares e arritmia e taquicardia são maiores. Como podem resolver os problemas de saúde e por que as pessoas têm tantos problemas de saúde quando ficam mais velhas? Mas primeiro vamos deixar um fato bem claro para alguns. Eles adoram, ou pelo menos adoraram a maioria deles. Elas usam esses problemas muito bem para sentir pena de si mesmo e atrair a atenção dos outros. E nas poucas ocasiões em que não os adorou, foram apenas porque foram longe demais. Mais longe do que imaginou quando os criou. Agora vamos entender o que você provavelmente já sabe. Todas as doenças são criadas por você mesmo. Até os médicos convencionais estão agora percebendo como as pessoas tornam-se doentes. E a maioria das pessoas o faz bastante inconscientemente. E não sabem o que está fazendo. Então, quando essas pessoas adoecem, não sabem o que houve. É como se algo lhes tivesse sucedido ao invés de ter feito algo consigo mesmas. E isso ocorre porque a maioria das pessoas vivem não apenas no que dizem a respeito dos seus problemas de saúde e suas consequências inconscientemente. As pessoas fumam e se perguntam por que sofrem de doenças pulmonares. Ingere carne de animais e gordura e se pergunta por que as suas artérias ficam bloqueadas. Sentem raiva durante todas as suas vidas e se pergunta por que tem ataque do coração. Competem uma com as outras sobre uma incrível tensão e se pergunta por que sofrem derrame cerebral. A verdade não tão óbvia é que a maioria das pessoas se preocupa até morrer. E a preocupação é a pior forma de atividade mental que existe depois da raiva, que é muito autodestrutiva também. E a preocupação é inútil, é energia mental desperdiçada que também cria reações mentais bioquímicas que prejudicam o corpo, provocando desde uma indigestão até uma parada cardíaca. E além de muitas outras consequências, a sua saúde melhorará imediatamente quando a sua preocupação acabar. A preocupação é a atividade da mente que não entende a nossa ligação com Deus.
Em outras palavras, a preocupação é falta de fé em Deus. E damos muito mais importância para a impotência do problema do que para a onipotência de Deus. E o ódio é a condição mental mais nociva e envenena o corpo, e seus efeitos são praticamente irreversíveis. O medo é o oposto de tudo que você é e por isso tem um efeito de oposição à sua saúde mental e física. O medo é a preocupação exagerada, preocupação, ódio e medo junto com as suas ramificações. Ansiedade, amargura, impaciência, avareza, crueldade, espírito crítico, condenação atacam o corpo no nível celular. E é impossível ter um corpo saudável nessas condições. E de igual modo, embora em um grau um pouco menor, vaidade, comodismo e ganância levam à doença física ou falta de bem-estar. E todas as doenças são criadas primeiro na mente. Como pode ser isso? E as outras doenças contraídas de outras pessoas, como os resfriados e o Covid? Nada ocorre em sua vida, nada que não é primeiro um pensamento. E os pensamentos são como ímãs que atraem os efeitos para você. O pensamento pode não ser tão óbvio. E, portanto, é claramente causativo, como eu vou contrair uma doença terrível se eu estiver perto de uma pessoa contaminada, por exemplo. Ou pode ser ainda muito mais sutil do que isso. Não mereço viver. A minha vida é sempre conturbada. Eu sou um perdedor mesmo. Deus vai me castigar. Estou doente e cansado da vida. Os pensamentos são uma forma de energia muito sutil e, no entanto, é extremamente poderosa. As palavras são menos sutis, menos densas. Os atos são mais densos do que ambos. Os atos são energias densas em forma física e em um pesado movimento. Quando você pensa, diz e age de acordo com o conceito negativo, como sou um perdedor mesmo, você coloca em movimento uma enorme energia criativa e não me admira que você pegue um resfriado. E isso é o mínimo que poderia ocorrer. É muito difícil reverter os efeitos dos pensamentos negativos. Depois que eles assumem uma forma física, não é impossível, mas é muito difícil. Exige um ato de fé extrema, uma fé extraordinária na força positiva de Deus. E poucas pessoas têm essa fé, é uma fé que se transforma em conhecimento absoluto. E essas pessoas que possuem essa fé sabem que você deve ser inteiro e completo no momento atual. Esse conhecimento também é um pensamento muito poderoso, tem o poder de mover montanhas, para não falar das moléculas do seu corpo. E por esse motivo que as pessoas que possuem essa fé podem curar até mesmo a distância. É porque o pensamento não conhece distância, viaja pelo mundo e percorre o universo mais rápido do que você poderia dizer a palavra. Dizei-me uma só palavra e meu cérebro será curado. E foi assim, naquela mesma hora. Antes mesmo da sua frase ser terminada, tamanha era a fé do centurião. Contudo, todos nós temos dificuldades mentais para entender isso. Nossas mentes estão corroídas por pensamentos negativos e alguns desses pensamentos nos são impostos. E muito nós mesmos criamos, fazemos aparecer e depois fixamos neles durante horas, dias, semanas, meses, até mesmo ano. E depois nós nos perguntamos por que estamos doentes. E você pode resolver alguns problemas de saúde, como chama, resolvendo os problemas em seus pensamentos. E assim você pode curar alguma das doenças que adquiriu, que causou a si mesmo, e pode evitar aparecimentos de outras. E pode fazê-lo mudando os seus pensamentos. E também, eu não gosto de sugerir isso, porque parece muito mundano vindo de Deus. Mas, pelo amor de Deus, cuide-se melhor. Você não cuida do seu corpo, não lhe dá atenção até suspeitar que há algo de errado. Praticamente não faz check-up algum em termos de prevenção, cuida melhor do seu carro do que do seu corpo. E isso não é dizer muito, você não se cuida fazendo check-up regularmente, indo ao médico pelo menos uma vez por ano. E não usando terapias e remédios que lhes foram prescritos. Porque vai ao médico para obter ajuda e depois não toma os remédios que foram prescritos, pode me responder? Como também maltrata o seu corpo indo a essas visitas ao médico.
Você não se exercita e por isso fica flácido e pior ainda, fraco. Você não se alimenta adequadamente, enfraquecendo ainda mais, e depois enche de toxinas e venenos e das substâncias mais absurdas consideradas alimentos. E ainda assim essa máquina maravilhosa corre para você, segue em frente bravamente apesar dessas agressões. As condições às quais que você pede ao seu corpo para sobreviver são horríveis. Mas você faz pouco ou nada em relação a elas. Você ouvirá isto e fará um gesto com a cabeça para indicar que concorda com o que eu digo. E está arrependido, mas voltará a fazer tudo isso de novo. E sabe por quê? Eu tenho até medo de perguntar. É simples, porque você não tem vontade de viver. E isso parece ser uma acusação dura. Mas não é a minha intenção que seja uma acusação dura, e tampouco que seja uma acusação. Dura é um termo relativo, um julgamento que você impôs às palavras. A acusação indica culpa, e culpa indica procedimento, e não há mau procedimento envolvido aqui. E, portanto, não há culpa e nem acusação. Eu fiz uma simples afirmação da verdade. E como todas as afirmações da verdade têm a capacidade de despertá-lo. Mas algumas pessoas não gostam de ser desperta, a maioria não gosta, prefere permanecer adormecidas. E o mundo se encontra nas condições atuais porque está cheio de sonâmbulos. No que diz a respeito à minha afirmação, o que parece falso, você não tem vontade de viver, pelo menos não teve até agora. Se você disser que acabou de sofrer uma transformação, Deus reavaliará uma previsão do que você fará agora. Em outras palavras, você viverá com muito mais saúde e longevidade. E essa previsão se baseia na experiência passada e também foi a minha intenção fazê-lo despertar. É porque às vezes quando uma pessoa está profundamente adormecida, para acordá-lo é preciso sacudi-lo um pouco. Se no passado você fez muitas coisas ruins contra você mesmo, agora você pode negar isso? Mas neste caso, seus atos dizem muito mais do que suas palavras. Se você já acendeu um cigarro em sua vida, tem muito pouco vontade de viver. E se você já colocou álcool em seu corpo, tem pouca vontade de viver e não se importa com o que você faz com ele, com o seu corpo. O corpo não foi feito para receber álcool, o que debilita muito, mas você pode dizer, eu consumo moderadamente. Eu insisto na minha afirmação, o corpo não foi feito para receber álcool. Veja, verdade é verdade. Agora, se alguém dissesse um pouco de álcool não lhe faria mal e colocasse essa afirmação no contexto na vida que você leva, eu poderia concordar com essa pessoa, o que não muda a verdade do que eu disse. Simplesmente lhe permite ignorá-lo, mas considere isto, atualmente nós seres humanos, alguns dos nossos corpos duram de 50 a 80 anos, alguns duram mais, mas não muitos. Outros param de funcionar mais cedo. Mas não são a maioria. Você concorda com isso? Então temos um bom ponto de partida para essa discussão. Quando eu digo que um pouco de álcool não lhe fará mal, qualifiquei isso no contexto na vida que você está levando. As pessoas parecem satisfeitas na vida que estão levando, mas você pode ficar surpreso ao saber que a vida pode ser levada de uma maneira totalmente diferente. E o seu corpo foi feito para durar muito mais. Você realmente acha que o melhor que Deus poderia fazer seria um corpo que durasse de 50 a 80 anos ou um pouco mais e depois se desintegrasse? E você imagina que esse é o limite da capacidade de Deus? Deus nos fez um ser magnífico para durar muito mais e os primeiros de nós viveram muito mais. Em nossa mitologia religiosa simboliza a nossa memória celular. As nossas primeiras versões humanas chamadas de Adão e Eva, na verdade, existiram mais de dois que viveram muito tempo. E sejam saudáveis e felizes, porque não há nada mais importante do que se cuidar e ser feliz. E eu sou muito grato por terem assistido esse vídeo até o final. Espero ter te ajudado em algum aspecto da sua vida. Deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no canal e sejam saudáveis e felizes. Até o próximo!